Você sabe o que é um vivo e o que é um debrum? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é um vivo numa peça de costura e um debrum. Eu chamo de vivo quando eu coloco numa fraldinha, eu chamo de vivo quando eu coloco numa bolsa, mas existe uma diferença entre os dois, o vivo e o debrum, e é o que eu vou te mostrar aqui. Olá, eu sou Sônia Barros e nesse canal eu te ensino a costurar peças de enxoval de bebê com acabamento perfeito. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha para mim e, por favor, muito importante, deixe o seu comentário. Você já sabia a diferença entre vivo e debrum? Gostou dessa aula? Deixe o seu comentário que ele é muito importante para mim. Vamos então lá? Bom, meninas, eu mesma falo, coloca um vivo em todas as minhas aulas. Coloque um vivo na fraldinha. O que eu quero dizer é esse tecidinho aqui, ó, azul. Ó, ele é solto, tá vendo? Na realidade, esse tecidinho aqui, eu vou te mostrar como fazer e como aplicar também. Esse é um debrum, tá bom? Porque ele é só tecidinho e vou te falar. Agora, o vivo, o que é um vivo? Vou te mostrar em uma bolsa. O vivo é este aqui, ó. É isto aqui, tá vendo? Ó. É essa peça que dá este acabamento na junção entre as duas partes da bolsa. Ele também, no caso da bolsa, tem a função de estruturar essa peça. Essa peça aqui é uma bolsa de tecido, porém ela está super durinha, ó. Ela não tá uma bolsa molegata e com o tempo também ela não vai desmanchar, ela não vai ficar aquela bolsa caída. Por quê? Porque este vivo dá a sustentação na bolsa. Ela faz parte, então, da estrutura da bolsa. Neste caso aqui, ó, esse vivo, ele foi encapado com o mesmo tecido da bolsa. Mas aqui eu encapei um vivo plástico, tá bom? Pode ser um espaguete, que é um cordãozinho de plástico, ou um vivo pronto de plástico que eu encapei com o próprio tecido. Então, na realidade, esta é a diferença. Vivo é esse volume aqui, ó. E debrum é somente o tecido dando um destaque, né? Eu acho que eles chamam de vivo que dá uma vivacidade na peça, dá um destaque na peça. Eu acho que é por isso eu estou falando da minha cabeça, tá, gente? Eu acho que vem daí a ideia de chamar esse detalhe aqui de vivo, porque ele dá um destaque na peça. Então agora eu vou te mostrar a diferença. Como fazer e como aplicar os dois. Então aqui eu vou fazer essa peça, o vivo e o debrum, fazendo uma barrinha de fralda para você. Uma barrinha muito simplesinha, mas que esses detalhes aqui, ó, fazem toda a diferença. Para fazer um debrum, eu, Sônia, particularmente gosto de debrum assim, ó, como este aqui, fininho. Então, eu corto uma faixinha de tecido, não é no viés, tá bom? É uma faixinha reta de 2,5 centímetros de largura. Essa minha faixinha já está engomada para ficar assim durinha. Aí eu dobro ao meio, aqui, e passo a ferro. Então, esse é o meu debrum, tá bom? Para fazer um vivo, eu corto a faixinha um pouquinho mais larga. No caso aqui, eu cortei com 3 centímetros. Sim, com 3 centímetros. Por quê? Porque aqui no meio, nós vamos abraçar um cordão, que é o que vai dar aquele volume do vivo,
tá bom? Aí o cordão tem N cordões que você pode colocar. Você pode colocar o cordão de São Francisco para deixar ele mais volumoso, aí ele vai ficar igual na bolsa. Você pode colocar, neste caso, como eu vou fazer para uma fraldinha, eu quero algo delicado. Então eu tenho aqui, ó, o cordão de cetim, tá? E eu tenho duas espessuras, ó. Esse cordão de cetim aqui mais grosso e um mais fininho. Esse aqui acho que tem 3 milímetros, o branco, 3 milímetros de espessura e esse aqui cerca de 5 milímetros, tá? Então, ele, nesse caso do vivo, feito com o cordão, pode ser até se você não tem esse cordão de seda, cordão São Francisco, barbante, qualquer coisa que dê um volumezinho. A grossura, aliás, ó, tô enroscando, gente. A função dele aqui é só de vivo mesmo. É só de deixar, fazer uma graça na peça, fazer bem bonitinho, dar um destaque na peça. Ele não tem a função de estrutura, como é no caso da bolsa que eu fiz com um cordão de plástico, com espaguete. Ou, no caso ali, eu fiz com vivo plástico. Então, aqui, ele tem somente a função de enfeite. Ele não tem a função de estrutura. Por isso que eu uso esse cordãozinho aqui, tá bom? Então, a espessura você vai escolher. Não tem certo, não tem errado. Você escolhe o que você gostar mais ou o que você tem à mão aí na sua casa. Só a diferença, sim, se você quiser estruturar uma peça, esse vivo precisa realmente ter essa função. E aí, então, a gente faz o vivo com o espaguete, que é um cordão de plástico bem duro. Aí, assim você vê eu gravando a aula. Então, eu vou fazer o debrum, é a coisa mais simples do mundo, que é então com essa faixinha de 2,5. Eu já engomei, eu vou aplicar ela nessa faixinha aqui, ó. Eu já cortei esta faixinha para eu fazer na fraldinha. Perceba, está tudo engomadinho. Eu vou deixar nos cards aqui, ó, aqui ou aqui. Já tem aula aqui no canal, onde eu ensino a minha goma e como engomar. Então, eu não vou mostrar agora. Você olha no card aqui ou ou na descrição desse vídeo. Vou deixar o link desta aula da goma, que também eu fiz semana passada, tá ótimo. Então, eu vou fazer 2 barrinhas para você ver justamente como aplicar o vivo, que é o mais largo, e o debrum. Vou fazer primeiro o debrum, lembrando que o debrum é esta faixinha aqui, ó, simplesinha, dobradinha, tá? Não tem segredo, o importante é, para facilitar o seu trabalho, é engomar. Por quê? Agora eu vou dobrar ao meio, ó. Ela já tá durinha de goma. Se você não quiser passar novamente, ó, é só passar o dedo aqui, ó, que ela já fica, porque esse tecido está engomado e durinho. Porém, eu gosto de passar mesmo assim. Eu sempre trabalho com o ferro aqui ao meu lado. O melhor amigo da costureira, gente, é o ferro. Então, ó, eu dobro e já vou aqui do meu lado, ó. Vocês não vão ver, mas tá aqui do meu ladinho, ó. Só arrastar a cadeira pra cá. Ó, nem saio do lugar, nem saio de cena, hein? E já passo o meu vivo aqui. O ferro aqui do meu lado já agiliza, eu não preciso ficar senta, levanta, senta, levanta. Bom, tendo a sua faixinha aqui, que você vai aplicar na sua fralda, eu já vou aplicar. Veja que a minha faixinha, ela tem sentido. Ó, o coelhinho tá em pé, então eu preciso aplicar o meu vivo aqui em cima, o meu debrum, Sônia, debrum, é o primeiro que eu vou fazer.
Então tem sim, você vai aplicar na parte de cima da sua faixinha. Muito simples, gente. Dobrei o meu tecidinho. Essa parte que está aberta vai para fora. E aí então eu aplico ele costura aqui com o calcador comum de costura, tá bom? Mantenha a lateral do seu trabalho aqui, ó, do seu tecido. Deixa eu aproximar mais aqui para você ver melhor, né? Melhorou um pouquinho? Ó, mantenha tecido com tecido bem certinho. E para que a sua costura saia retinha, o seu ponto de referência vai ser o calcador da sua máquina. Mantenha aqui, ó, a borda do seu tecido sempre rente ao calcador. Você vai olhar para onde? Vai olhar no calcador e não na agulha. Vai manter o calcador rente aqui na borda do seu tecido. Arremata no início, segura o seu vivinho aqui, ó. Olha, eu falo vivo, tá vendo? Mas eu estou aplicando agora o debrum. E costure. Um detalhe muito simples, mas que faz uma diferença tremenda na hora do acabamento da sua peça. Arremata no final. Vou cortar o excesso aqui, ó, que ficou um pouquinho maior. E agora, novamente, o ferro. Ó, ele fica, então, assim, tá vendo? Ele ficou assim. O que que eu vou fazer? Vou levantar aqui, ó, e passar a ferro aqui, tá bom? Vou levar ali no meu ferro novamente e vou assentar essa costura aqui. Então, este é o debrum. Olha que amorzinho que fica. Tá vendo? Agora, então, eu vou fazer o vivo. O vivo, você precisa trocar o calcador da sua máquina. Vou trocar aqui. Quando eu aplico o vivo, quando eu faço um vivo mais grosso, né? Para fazer o vivo, tem o calcador próprio para vivo. Tá vendo essa canaleta aqui, ó? Aí, na hora de costurar, o vivo, na hora de costurar, essa canaleta vai encaixar aqui, ó, na sua costura, com o vivo encaixadinho aqui nesta canaleta. E aí a sua costura fica perfeita, porque olha onde vai entrar, olha o buraquinho aqui da agulha. A agulha, a costura entra do ladinho do vivo e ele fica bem justinho, tá? Nesse caso o meu aqui, ó, o meu é de teflon, pé de teflon, que é para também costurar vivo plástico e ele escorregar, tá bom? Mas se você não tem, por exemplo, eu tô usando a industrial, esse é para industrial, mas tem também para máquina de costura doméstica, que eu esqueci de pegar para mostrar para você. Esqueci de pegar, mas tem para máquina de costura doméstica também, tá bom? Mas se você não tiver o calcador de vivo, vai usar o seu calcador de zíper. Este caso aqui, ó, é o calcador da industrial. E o calcador de zíper da máquina doméstica, deixa eu pegar aqui, que tá aqui perto, né? Aqui estão os meus calcadores da máquina doméstica. Ah, achei, ó. Então, esse é o calcador de vivo da industrial e este aqui, ó, é o calcador de vivo da máquina de costura doméstica. Olha, ele tem duas valetas. Eu tenho esse calcador lá na minha loja, tá? Se vocês não encontrarem, na minha loja tem esse calcador e na descrição do vídeo tem o link da minha loja. Mas aqui
Aí, se você não tem o calcador de zíper de vivo, você vai costurar com o calcador de zíper. Esse aqui, ó, é o calcador de zíper da máquina doméstica, tá bom? Eu vou costurar na industrial e vou costurar com o meu calcador de zíper para você ver, tá? Que é possível também colocar vivo com o calcador de zíper. Vou mudar aqui, ó. Calma aí, que eu vou trocar meu calcador. Prontinho. E agora, então, nós vamos fazer, antes de aplicar aqui, a gente tem que fazer o vivo, tá? E como que faz? Vou fazer com o meu cordãozinho mais fininho, porque eu quero bem delicado, tá? Então, é simples. Você vai pegar sua faixinha de 3 centímetros, vai colocar aqui no meio, deixa sobrando um pouquinho, que é para não escapar. Ó, vai dobrar, principalmente esse de seda aqui, ó, que ele é escorregadio. Então, eu gosto de deixar um pouquinho aqui, ó. Você vai dobrar certinho, vai levar pra máquina e vai passar uma costurinha aqui, ó, bem rente aqui. Essa costura será passada aqui, ó, bem rente. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera aqui para você ver, mas ela vai ser passada bem rente ao vivo. Então, ó, eu já prendi ela ali, né? Coloquei o calcador, segurei e vou então aqui, ó, colocando o meu cordão, abraçando e deixando aqui, ó, tecido com tecido bem alinhadinho. Arremato no início. E vou passando a minha costura bem rente aqui a esse cordão, para ele ficar bem justinho, bem bonitinho. Olha aqui, ó, tá vendo? Como ele é um cordão fininho, ele dá um volume, tá vendo? Olha que belezinha. E aí a gente aplica na fralda assim. E na hora de aplicar aqui, ó, na minha faixinha, será da mesma forma. Eu vou colocar ele da mesma forma que foi o debrum, a parte aberta para fora, no direito do meu tecido. E vou passar com o mesmo calcador de zíper que eu montei o meu vivo. E agora é só virar e você vai ter um vivo assim, ó, delicadíssimo em cima, tá vendo? Olha que graça que fica. Eu vou passar aqui a ferro, ó. Nossa, começou um chuvão aqui. Olha como é que fica delicadinho. E agora, então, eu vou colocar na fraldinha pra você ver, tá bom? A forma de colocar na fralda é a mesma. Eu vou colocar somente uma faixinha, eu quero colocar com o vivo, mas a forma de colocar é a mesma. Eu tenho aqui uma fraldinha de boca que eu já cortei, ó. Eu já fiz a bainha nas 3 laterais. E essa parte de baixo aqui, ó, eu não fiz a bainha. Qual o tamanho
Qual o tamanho que eu cortei a minha faixinha? 1,5 centímetro, mais ou menos, ó, a mais que a sua fraldinha já feita a bainha, tá? Aí as pessoas me perguntam, qual o tamanho da fraldinha de boca? Fraldinha de boca, normalmente, ela tem 35 por 35, sem fazer bainha. Então, se você pega uma fralda grande aí, de Cremer, qualquer outra marca, ou da quadriculada, divide em 4, ela vai ficar com aproximadamente 35 por 35. No meu caso aqui, eu não uso nenhuma dessas fraldas. Eu uso esta fralda aqui, que é por metro, ó. E aí, é por metro, e eu já recorto, ó. Ela já tem o lugar certinho para você recortar, para fazer as suas fraldinhas. Porque quando você corta uma outra fralda em 4, ela desfia toda. Esta não, esta é própria para fraldinha de boca. Ela tem certinho as marquinhas onde eu preciso cortar a minha fraldinha. Então eu corto na hora em que eu vou usar, para evitar que desfie um pouquinho. Ó, só isso. Eu vou seguindo a marquinha dela aqui. Essa fralda é da Deller e eu tenho lá na minha loja, soniabarros.com. Aqui na descrição do vídeo tem o link da minha loja. E olha, as laterais das fraldinhas, de cada pedacinho que você cortar, vai ficar assim, ó. E agora é muito mais fácil fazer a bainha e dar este acabamento aqui bem bonitinho, ó. Já fiz a bainha da minha fralda, eu vou lá pelo avesso da fralda. Como é que eu sei onde é o avesso? Onde tá o avesso da bainha, tá? Fralda não tem, o tecido fralda não tem direito de avesso, mas ele acaba tendo avesso depois que você então fez a sua bainha. Vou encontrar o meio aqui dela, ó. Encontro o meio dela. Pego a minha faixinha, encontro o meio da minha faixinha e vou colocar meio daquela parte que não tem nada, meio do direito, voltado aqui pelo avesso, ó, meio com meio, avesso da faixinha com avesso da fralda. Coloque um alfinetinho aqui no meio, eu sempre coloco. E agora é só passar uma costura aqui com o pé de máquina. Vou trocar o meu colocador, não vou costurar com o pé de zíper, porque o pé de zíper dá uma margem de costura muito fininha. E não pode ter uma costura muito fininha nessa junção de tecidos aí, senão para esgarçar vai ser muito fácil. E agora então eu passo a minha costura aqui, ó. Sempre arremata no início e no final. Feito isso, ó, costurei aqui, levo pro ferro porque eu vou abrir isto aqui, assentar esta costura aqui, ó. Chega, ó. Meninas, eu estou com a minha base de corte aqui. Base de corte não pode ter calor quente que estraga, mas aqui é muito rapidinho, ó. Então não tem problema. Assentei essa costura, vou virar lá pra frente. Virou? Tem que estar bem dobradinha aqui, ó, com aquela costura bem no meio. Arruma a sua fraldinha bem retinha aqui. Coloca já um alfinete, já. Mesmo se você estiver fazendo para uma fralda grande, eu vejo muita gente reclamando que a barrinha fica torcida. Por quê? Porque quando você está costurando, tira ela do lugar. Então, não importa que é uma fraldinha de boca pequenininha. Na fraldinha de boca, eu coloco um alfinete aqui no meio, ó. Depois de estar tudo estabilizado no lugar certinho. Coloco uns alfinete aqui no meio, já basta. Numa fralda grande, coloque 3, um no meio e um de cada lado.
E agora aqui, ó, eu só vou abraçar aqui, ó, embutir, né? Eu vou abraçar esta costura aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, eu vou abraçar essa costura que fez. E dobrar certinho com a minha fraldinha aqui, ó. Ó, dobre bem certinho. Já coloca um alfinetinho aí, que eu dobrei aí mostrando pra vocês na câmera e não ficou perfeitinho. Eu gosto de perfeitinho. Ó, certo? Vou colocar um alfinetinho aqui e vou começar a costurar daqui, ó. Então, eu venho, passo uma costurinha aqui e já venho pra cá, ó. E aí, a gente vai passar aqui, ó, essa costurinha. Eu vou empurrar aqui na dobra. O que que acontece? Aparece aqui pra fora a dobra do tecido, a ponta do tecidinho do vivo que foi dobrado. Eu não deixo aparecer, eu empurro ela pra dentro, pra ser costurada lá dentro. Chegou aqui na beiradinha, eu viro, vejo se está tudo alinhado, fraldinha com barrinha. E aqui está a minha barrinha com vivo. Então, gente, ó, é possível colocar vivo na barrinha também. Tá vendo? Olha que belezinha. Vou subir a câmera aqui pra vocês. Se segure aí. Cai não, câmera, por favor. Cai não. Que as meninas quebram a cabeça se cair daí. Então, olha que belezinha que fica. Ó. Fica um trabalhinho bem delicado. E lógico, a espessura do vivo vai depender do cordão, da espessura que você usou no seu cordão, tá? Então, esta com debrum, que é só o tecidinho, que você vai pôr da mesma forma. E esta com o vivo, olha, assim dá pra ver bem, né? Olha que gracinha que fica. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Já sabiam qual a diferença do debrum e do vivo? Deixa nos comentários aqui pra mim se você gostou dessa aula. Meninas, um beijo e até a próxima!